Pois hoje é 20 de julho e eu passo por aqui para falar sobre o tema da agressão ao ministro Alexandre de Moraes e à sua família. Mas acontece que no processo de apuração deste fato, a Polícia Federal acabou realizando uma operação de busca e apreensão na residência dos acusados. Ora, é muito importante para quem quer manter a ordem jurídica, o espaço democrático, que a lei que vale para um, vale para outro. Que o pau que bate em Chico, bata em Francisco. Nós não podemos ter a lei para nós. Ou, como diria aquele ditado, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Este fato, ele revela uma situação que, do meu ponto de vista, precisa ser controlada. Vejam bem, os caras estão sendo acusados de terem agredido a família do Moraes no aeroporto de Roma. E as acusações vão desde lesão corporal leve, passando por difamação, por injúria, por calúnia. Este é o fato. A família foi agredida na saída da sala VIP do aeroporto de Roma. Este é o fato. É isto que tem que ser investigado. Como é que a materialidade deste fato pode ser demonstrada de uma maneira simples? Primeiro, com as gravações, que parece que já estão disponíveis. Segundo, com testemunhas, que são identificáveis ou já estão identificadas. A pergunta é, o que teria na casa deste bolsonarista que interessaria a investigação? A resposta é simples, nada, zero. Portanto, por mais antipático que possa parecer, não é porque o cara é bolsonarista que as garantias constitucionais não valem para eles. Tá certo que eles negam estas garantias aos outros, mas como não somos iguais a eles, nós somos obrigados a ter uma postura que seja diferente da deles. Não é porque eu não gosto de um bolsonarista que eu vou permitir, vou fazer de conta que não vejo a exacerbação do poder de Estado sobre um cidadão brasileiro, que é equivocado, que é fanático, e seja o que bem entender. Mas a lei vale para ele também, como proteção, como garantia. Esta ação da Polícia Federal na casa desta família de bolsonaristas, ela constitui, sim, um abuso. A primeira coisa que me veio à mente quando eu li sobre isso foram as operações que a Lava Jato fazia. Ou seja, operações que não tinham relação jurídica direta, legitimação suficiente diante dos fatos que alegava querer investigar e juntar elementos de prova. O fato, repito, aconteceu no aeroporto de Roma. Ele está isolado ali. Então, não poderia o Estado brasileiro se transformar naquilo que as pessoas dizem, um Estado policial, e a partir da figura agredida e da gravidade que isto representou, simplesmente pegar a lei, simplesmente pegar a Constituição e rasgar. Por quê? Porque o investigado é alguém que eu não gosto. E eu não gosto. Sou bolsonarista, eu não gosto. Mas são tão cidadãos brasileiros como eu. Portanto, vale a lei para mim, vale a lei para ele. Então, essas coisas precisam começar a ser discutidas. Por exemplo, o inquérito que o Moraes toca no Supremo Tribunal Federal e se transformou num captador universal de todas as coisas contra o Bolsonaro, o bolsonarismo e o mundo das mentiras, precisa
ser pensado, não é possível isso. Existe um princípio chamado princípio do juízo natural. Não pode existir um xerife do universo. Não pode. Por mais autorização que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal tenha dado à abertura desses inquéritos, as derivações deles precisam se adequar à lei. E aí não dá para ser leniente com determinadas coisas, porque senão o Estado se transforma num Estado policial, como foi a Lava Jato. Basta eu não gostar de alguém e eu movo todo o aparato de Estado contra este alguém. Não é correto isso. Esses procedimentos que se chama de lawfare, né, eles não podem acontecer. Não podem acontecer. Sabe, a lawfare é exatamente o uso da máquina de Estado para perseguir os desafetos. Então, um procedimento que seria simples, porque a prova está provada, são vídeos, num determinado lugar, de um fato acontecido fora do país, não justifica uma busca e apreensão na casa do cidadão. Qual seria o motivo? Será que a Polícia Federal sabe de coisas que não disse ainda? Então, isso aí, nós temos que ter cuidado com isso, sabe? E eu sempre digo, o direito é a coisa mais simples do universo. Bota o bom senso como medidor da ação da Polícia Federal e me digam se isto conversa com o bom senso, com a razoabilidade, com a proporcionalidade da ação. Não, né? Esses caras que agrediram Moraes têm que ser tudo preso. E a prova está provada. Onde? Nos vídeos que registraram o fato, no lugar onde ocorreu o fato. E deu. Fora isso, em que pese determinadas franquias que o Estado tem, precisamos ter razoabilidade. Precisamos ter razoabilidade, no mínimo. E o mais importante, gente, nós não somos iguais a eles. Portanto, não devemos fazer o que eles fazem. Pontos para reflexão. Tomara que o Brasil avance, né? De erro em erro, nós vamos produzindo acertos. Se não nos recusarmos pensar e se não recusarmos ao outro os direitos que reivindicamos para nós. Vamos lá.